Então vamos enunciar agora os multiplicadores de Lagrange de duas variáveis. Então, dada f e g de classe 1, né, então que as derivadas parciais são contínuas, um aberto A, um ponto x0 e y0 pertencente a A, um extremante local de f na curva de nível 0 de G, com o gradiente de G no ponto x0 e y0 diferente do vetor nulo. Então, o gradiente da f é igual a lambda, o gradiente da g, no ponto x0 e y0. Então, quer dizer, como a gente viu anteriormente, por exemplo, quando você tem uma, uma curva aqui, você pode parametrizar ela. Outra maneira é você, em vez de parametrizar a curva, é usar que ela é a superfície de a curva de nível de alguma função. Então, no caso, seria a curva de nível de alguma g. Então, vamos ver a demonstração disso aqui. Então, pelo teorema da função implícita, existe uma curva, como o gradiente da g é não nulo, existe uma curva gama, tal que o gama' de t0 é diferente do vetor nulo, e o onde o gama de t0 é o x0, y0, onde o g de gama de t vai ser zero para todo t pertencente ao domínio da gama, com t0 no interior do domínio da gama. Só lembrando que como o gradiente é não nulo, então ou del f ou del g del x é não nulo, é diferente de zero, ou del g del y no ponto y vai ser diferente de zero. E daí então a parametrização, você escreve a gama, o x em função de y ou o y em função de x, tá certo? Aí você escolhe, no caso de escrever y em função de x, o t0 vai ser o x0, e se você escrever o x em função de y, o t0 vai ser o y0. Assim, de qualquer forma, o g bola gama, linha de t, ele é zero para todo ponto t no interior da domínio da gama, porque o gama está dentro da imagem da curva de nível. Então, a g bola gama é constante, a derivada vai dar zero. Então, em particular, no ponto t0, vamos ter que o gradiente de g escalar gama' t0 é zero. Por outro lado, eu tenho que o f bola, como o gama parametriza em torno do ponto x0, y0, vamos ter que o t0 ele é extremamente local, e o gama de t0 é o x0, y0, então o f bola gama de t0 é valor máximo ou mínimo, né? Ele é extremamente local, e portanto, como essa aqui é uma função de uma variável, na hora que você derivar, então ele vai dar zero. Agora, f bola gama linha de t0, pela regra da cadeia, é o gradiente da f, calculado em gama de t0, escalar com gama linha de t0. Assim, vamos ter que você tem gama linha de t0, que é um vetor não nulo, e aí ele ele é perpendicular ao gradiente da g e perpendicular ao gradiente da f. Como a gente está no plano, só existe uma direção perpendicular à gama de t0, e, portanto, vamos ter que o gradiente da f e a gradiente da g são paralelos, e como o gradiente da g é não nulo por hipótese, então o gradiente da f é um múltiplo do gradiente da g. E aí isso termina a demonstração. Vamos pegar um exemplo aqui, encontrar os extremantes de f de xy igual a x menos xy em x² mais y² igual a 1. Então, no caso, esse conjunto aqui a gente pode escrever como sendo a curva de nível zero da função x² mais y² menos 1. Então, chamar isso aqui de g. Essa função aqui é de classe 1. A f também é de classe 1. Então, bom, o gradiente da g calculado no ponto xy vai ser 2x, 2y.
aí o vetor, o gradiente é nulo, somente se a primeira coordenada e a segunda coordenada são zero. Então aí o x vai ter que ser zero e o y vai ter que ser zero. Agora, o ponto 0, 0, ele, na hora que eu calcular g, vai dar 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado menos 1, que é menos 1. Então, o 0, 0 não faz parte da curva de nível 0 de g, e, portanto, o gradiente da g de x, y é diferente do vetor nulo para todos os x, y na curva de nível 0 de g. Porque esse ponto aqui está fora desse conjunto. Tá? Então, todos os pontos, o gradiente dá não nulo. Bom, então, com isso, ele satisfaz as hipóteses para aplicar o multiplicador de Lagrange. Então, eu tenho... Bom, vamos calcular primeiro o gradiente da f aqui. O gradiente da f vai ser 1 menos y e menos x, né? Então, vai ficar 1 menos y menos x. Então, outra coisa aqui é que esse conjunto, esse conjunto aqui, a curva de nível 0 de G, ele é um compacto, é uma circunferência. Então ele tem máximo e mínimo. Esses máximos e mínimos, esses extremantes vão ser extremantes locais. Então, eles vão satisfazer essa relação aqui. Bom, então agora o gradiente da f, a gente viu que era 1 menos y menos x, o gradiente da g era 2x, 2y, então é só resolver esse sistema aqui com 3 equações e 3 variáveis, e aí a gente vai dividir em alguns casos, né? Bom, então os casos vão ser quando x é diferente de zero, quer dizer, 2x é diferente de zero e 2y é diferente de zero, para poder então escrever que que as coordenadas desses dois vetores são proporcionais. Então, aí o outro caso, então, é quando eu não consigo escrever isso porque um deles é zero. Então, o primeiro caso é quando esses dois aqui não são zero. O segundo caso é quando a primeira coordenada é zero. E o terceiro caso é quando a segunda coordenada for zero. Então, no caso aqui, então, se as duas coordenadas não são zero, então eu vou ter que 1 menos y sobre 2x é igual a menos x sobre 2y, e ambos são iguais a lambda. Então, nesse caso aqui, você não usa mais o lambda, só fica com essa proporção aqui. Então, aí fica com duas equações e duas incógnitas. Ou, nesse caso aqui, o 2x é zero, então aí você substitui nas outras equações. Então, se o 2x é zero, então o menos y vai ter que ser lambda vezes zero, que é zero. E aqui aqui tem o x é zero, então aqui dá zero. E aqui fica 2 lambda y. E o x é zero, então substituindo aqui vai ficar y quadrado igual a 1. E o terceiro caso aqui, o 2y é zero, então essa equação vai ficar aqui, menos x vai ter que ser zero. Depois o y é zero, então 1 vai ter que ser igual a 2 lambda x, que está aqui. E a última é que g de xy é zero, né? Que é o x quadrado mais 0 ao quadrado igual a 1. Bom, então agora, no primeiro, vamos fazer caso a caso aqui. Então, no primeiro aqui, passando esse termo para cá e para cá, então vai ficar que 2y menos 2y quadrado igual a menos 2x quadrado. Isso aqui repetiu, né? Só passou o y quadrado para o outro lado. Então, daqui eu tenho que 2y menos 2y quadrado. Aqui era menos, passa para o outro lado, então vai ficar mais 2 vezes x quadrado. Agora x quadrado é 1 menos y quadrado. Agora, distribuindo aqui, vai ficar 2y menos 2y quadrado mais 2 menos 2y quadrado. E aqui, então, fica... bom, passando tudo para o outro lado, vai ficar 4y quadrado menos 2y menos 2 é zero. E aí, então, a equação 2y quadrado menos y menos 1. Aí, calculando as saídas, aqui vai dar 1
ou menos meio. Então vamos ter duas possibilidades aqui, né? Se o y for 1, está aqui dividido em dois casos, né? Ou y vai ser 1, ou y vai ser menos meio. Se y for 1, x vai ser 0, só que eu estou assumindo que x é diferente de 0, então esse caso aqui esse sistema não tem solução. O outro, x é diferente de 0, y é diferente de 0, y é menos meio, substituindo nessa equação aqui, vai ficar que o x² é 3/4. Então, isso daqui é equivalente a dizer que o xy é raiz de 3 sobre 2 menos meio, ou menos raiz de 3 sobre 2 menos meio. Agora, o segundo caso aqui, vamos ter o y igual a 1, né? Y igual a 1, e aí as outras equações, todas essas aqui estão satisfeitas, então temos que o xy é 0,1. E por último, se eu pegar esse sistema aqui, o y é 0, x é 0, então daqui vai ser que 1 igual a 0. Tá? Essa conta aqui também não vai bater, mas já é suficiente, né? Como 1 igual a 0, então esse sistema também não tem solução. Então as únicas soluções são, a gente tem, os únicos candidatos são esses dois aqui que apareceram no caso 1, e o ponto 0,1 que apareceu no caso 2. No caso 3 não tem candidatos. Então, agora eu tenho esses três candidatos, e aí eu testo os valores em cada um deles. O f de menos raiz de 3 sobre 2 menos meio, ele vai dar menos raiz de 3 sobre 2 menos raiz de 3 sobre 4. E aí depois o ponto raiz de 3 sobre 2 menos meio vai dar raiz de 3 sobre 2 mais raiz de 3 sobre 4. E esse ponto aqui, 0,1, ele vai dar 0. Então, comparando, esse é o menor valor, esse é o maior valor, e esse aqui não é nem maior, não é nenhum dos dois, né? Então, o único ponto que dá esse valor aqui é o ponto menos raiz de 3 sobre 2 menos meio, então esse aqui vai ser o ponto de mínimo. E esse ponto é o único ponto onde dá esse valor aqui quando calculando a f, então raiz de 3 sobre 2 menos meio é o ponto de máximo.